Muito bem. Hoje o texto que nós vamos trabalhar, se alguém tiver com a Bíblia, pode deixar aberto, é Mateus, capítulo 6. Porque nós iniciamos o tempo da quaresma, não é? Quando a gente inicia esse tempo, o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa, eles são tempos muito fortes, que nos convidam a uma reflexão maior sobre a nossa vida. É um tempo maior para uma conversão. Então hoje, quando a gente inicia esse tempo, hoje a minha proposta é fazer um convite a vocês, para que você permita ser evangelizado de novo. Que permita, como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Que você se permita aprender de novo. Que você possa se apaixonar por Ele. Que você possa assumir a causa de Jesus. Assumir o reino dEle de novo. Se você ainda não assumiu isso com a dimensão que precisa, eu queria te convidar para começar. Então, esse tempo, dentro desse tempo da quaresma, a marca desse convite, né? Para quem que o sino está tocando? Está chamando quem? Está me chamando cada um de vocês, para começar de novo. Vamos avaliar se a nossa vida não precisa de uma conversão. Então, por isso, nós começamos esse tempo, essa marca. Durante esse período da quaresma, nós temos uma simbologia que é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas, foi feita uma cruz na nossa testa e foi dito: convertei-vos e crede no Evangelho. De onde que vem essas cinzas da quarta-feira de cinzas? Essas cinzas vieram que o ano passado nós fizemos a memória de quando Jesus entrou no domingo de Ramos. Lembra? Jesus entrou em Jerusalém, nós não aclamamos com os ramos. Esses ramos são recolhidos e passa pelo fogo e vira cinza. Claro que tem uma simbologia belíssima, não é? A cinza é a marca daquilo que morreu, aquilo que já acabou. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que a forma como eu rezei ano passado, os gestos que eu tive, os argumentos que eu tive já não servem mais. Agora é hora de tudo de novo. É tudo novo agora. Então eu preciso, da mesma forma como os ramos passaram pelo fogo e viraram cinza, eu tenho que pedir ao Pai que envie na minha vida o fogo que me queima, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a cinza me mostrou, o ramo me mostrou, que tudo que passa pelo fogo é renovado, não é? Então assim a nossa vida também precisa ser renovada no fogo de Deus. Para que Ele precisa me queimar, tirar da nossa vida aquilo que já está caduco, aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que não nos transforma mais. Pedir a Deus que queime em nós as nossas falsas seguranças, porque às vezes nós temos um apoio na nossa conta bancária, no nosso poder político, e em tantas outras coisas que não estão à nossa segurança. Que Ele queime a nossa prepotência, que Ele queime o nosso autocentramento. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nós temos que assumir um senhorio de Deus na nossa vida. Então eu preciso pedir a Ele que queime as minhas ilusões, que transforme. Isso vai nos fazer mais leve, não é? A cinza, vamos pensar na cinza, a textura da cinza não é leve? Então eu também, da mesma forma como o Espírito vai me queimar, eu tenho que estar leve para que o Espírito me leve, me conduza, para que eu possa voar com o Espírito, para que Deus me coloque exatamente onde Ele me quer, onde Ele quer a minha presença, onde Ele quer o meu testemunho, onde Ele quer a minha profecia. Então esse é um tempo de uma riqueza, que a gente precisa pensar, que é um tempo que nós vamos fazer uma travessia. Eu quero sair de uma vida estreita, de uma vida limitada, de uma vida autocentrada, para passar para uma vida mais larga, de uma vida mais comprometida, aonde eu tirei o centro de mim e fixei o centro em uma única pessoa. Quaresma é tempo de não tirar os olhos de Jesus, porque eu vou me transformando naquilo que eu contemplo, e eu preciso não tirar os olhos dele, para que eu possa ser impregnada pelo jeito de ser e de viver de Jesus, para que eu possa abrir espaço dentro do meu coração para Ele e para vocês, irmãos. Senão não vai. Porque eu preciso alargar, eu preciso ser transformada, para que as 4 dimensões básicas da vida do ser humano sejam transformadas em nós. Lembra quais são as 4 dimensões do ser humano?
A relação consigo mesma, a relação com o irmão, a relação com a criação e a relação com Deus. Quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define como um bem-estar físico, mental e espiritual. Para a gente poder definir alguém com saúde do ponto de vista espiritual, ela tem que ter um equilíbrio na relação com ela mesma, com o outro, com a criação e com Deus. Quantas doenças só aí nós encontramos? Muitas. Então nós precisamos desse equilíbrio, né? Então esse período é um período que tem algumas práticas quaresmais que vão nos ajudando. E as práticas quaresmais que nós somos convidados é jejum, a esmola e a oração. Então vamos aprender o que Jesus fala de quando a gente faz jejum. Está lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16. Jesus diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Jejum, gente, não é se abster de beber, de comer uma carne, de deixar alguma coisa que você gosta. Isto não é jejum. Isso é penitência vazia. Porque se o seu jejum não tiver como alvo o seu irmão, você está perdendo tempo. Hoje alguém me diz: doutor Filó, parei de comer carne na quaresma. Falei: isso vai chegar em Deus como? Qual a vantagem que Deus está tirando de você ficar sem carne? Nenhuma, meu bem. Nenhuma. Se você não converter tudo que você comeria em carne, dinheiro, e dar para alguém, ou dar a carne para o seu irmão, eu te afirmo, você está na penitência vazia. Nós temos que sair dos ritos vazios. Vou ficar sem beber, que bom, para você desintoxica um pouco. Vou parar de fumar, que maravilha, seu pulmão vai te agradecer. Isso não chega em Deus. Olha o que Deus Pai fala em Isaías capítulo 58. Olha o que Deus Pai fala sobre jejum. Ele fala: será por acaso o jejum que eu escolhi é um dia para que o homem se mortifique? Por acaso será ele inclinar a cabeça como um junco e fazer uma cama sobre pano de saco em cinza? É isso que você chama de jejum? E um dia agradável a Deus? Quem pergunta isso é Ele. Você acha que é isso que vai agradar ao Senhor? Ele diz: por acaso não consiste nisso o jejum que eu escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu e não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente e a glória de Yahvé irá à tua retaguarda. Então clamarás e Yahvé responderá, clamarás por socorro e Deus responderá: eis-me aqui. Isso é belíssimo. Deus nosso Pai te responderá: eis-me aqui. Mas não com esse jejum vazio. Pode ficar sem comer carne o ano inteiro. Se você não olhou para o seu irmão, isso não vai chegar em Deus. E vocês podem ir se avisando a todo mundo que acha que quaresma tem que ficar 40 dias sem comer, sem beber. Se isso não tiver, se o seu jejum não tiver tendo como visão o seu próximo, se não for o seu alvo, meu irmão, nós estamos no caminho errado. Por isso é época de rever a nossa vida. É uma conversão. Precisamos avaliar. Mas eu posso convidar vocês para um outro jejum. Além desse, de aliviar, de matar a fome. Quando Jesus fala, ele não fala que a gente precisa se enfeitar? Então que a gente pode viver um jejum alegre? Então eu quero fazer uma proposta. Nós podemos fazer jejum de algumas coisas que nós estamos precisando de melhorar. Presta atenção. Nós podemos fazer jejum dos nossos preconceitos, que só nos afastam uns dos outros, e podemos festejar aquilo que nos une. Nós podemos fazer jejum
da tristeza e celebrar a alegria. Nós podemos fazer jejum do julgamento do irmão e podemos celebrar a nobreza que está guardada dentro de cada um de nós. Nós podemos começar a jejuar de lamentação, pelo menos na quaresma, largada de Ceiena, e vamos celebrar a gratidão. Vamos celebrar uma gratidão. Vamos fazer jejum de tanta preocupação que não nos leva a lugar nenhum. E celebrar um Deus que é providente. Um Deus que cuida, que não descansa porque cuida de nós. Mas nós podemos também fazer jejum de palavras que só destrói o outro. E podemos começar a celebrar palavras mais carinhosas, né? E palavras que edificam o outro. Porque muitas vezes a nossa língua mata mais do que muito tiro. Está vendo como a gente pode fazer um jejum diferente? Como é que a gente pode transformar isso numa outra etapa da nossa vida e falar, nós podemos fazer novo, tudo de novo? E o que Jesus fala para nós sobre a esmola? E ele diz assim, está lá no capítulo 6, no versículo 2, ele fala, por isso quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. É assim que a gente faz, não é? Quando deres esmola, faça em segredo. Imagine se Deus colocasse etiqueta em tudo que Ele faz, feito por mim, que a gente fala. Sabe isso aí? Foi eu que fiz. Não é assim? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta, eu que fiz, feito por mim, não tem assim? Imagine se Ele fizesse, que estava todo mundo pendurado com alguma coisa. Pois é. O que é dar esmola? Não é dar o que te sobra. Não é dar o seu resto. Não é abrir a bolsa, gente. É abrir o coração. É estar atento para o seu irmão. Para a necessidade do seu irmão. É ter o cuidado de ver o que o irmão precisa. Mas ter também a delicadeza de perguntar o que você precisa. Tem coisas que são óbvias. Mas tem coisas que a gente precisa perguntar para o outro. Jesus, quando encontrava com alguém, às vezes um cego, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Deus, que era todo poderoso, tinha essa delicadeza de perguntar, o que queres que eu te faça? Então, na verdade, a esmola é fazer da sua vida uma oferta. É a gente aprender que a nossa vida tem que ser uma oferta todo dia para Deus e para os irmãos. Só para isso que vale. Ser consumido no amor. É ter uma vida comprometida com o amor. Senão não tem sentido. A nossa esmola é vazia. É a oferta da sua vida. Não é abrir a bolsa e dar um trocado para alguém. Isso é nada. É se envolver com o sofrimento do outro, se envolver com a dor do outro. Isso sim é a esmola que Deus quer de nós. Não é dar trocado na rua, não. A história é um pouquinho mais profunda do que a gente está querendo ver, porque isso nos facilita muito a vida e eu não preciso me comprometer com o outro. Mas hoje o convite que eu tenho para todos nós, a partir de mim, é se comprometer mais com o reino. Se comprometer com o reino implica comprometer com os irmãos. Mas é de verdade. É ter uma vida onde as pessoas possam ler esse amor. É ter uma vida baseada num amor desinteressado. Um amor que seja gratuito. Sabe qual que é a maior dificuldade das meninas de rua? Que as freiras me contaram. Qual é a maior dificuldade quando a gente recolhe essas pessoas? Porque elas não acreditam no amor desinteressado. Nunca sentiram o amor de Deus. Até pelas mães foram abusadas. Coisa que a gente acha que não existe. Então elas não acreditam, então elas falam com as freiras assim, por que você está me ajudando? Por amor. Elas falam, mas vai vir alguma coisa, né? Daqui a pouquinho vocês vão me cobrar alguma coisa. Não vamos, mas por quê? Porque nós queremos ver você feliz, queremos ajudar você a entrar no caminho. Não existe isso. Vai ter uma cobrança depois. Então ensinar para as pessoas, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Às vezes a única forma da pessoa conhecer o amor de Deus é através da sua atitude com ela. Não perca a chance. Não perca a chance de mostrar um Deus que é de uma bondade conosco. Se Ele é tão misericordioso, tão bom, nos ama dessa forma, o outro tem que conhecer. Aquilo que não conheceu, nós temos a obrigação de revelar.
Temos a obrigação de mostrar que isso pode salvar tanta gente. Saber que é amado incondicionalmente. Né? Que tem um Deus que ama, que cuida do jeito que a gente está. Né? Que a única coisa que Ele deseja é a gente com Ele. Então é nossa missão. Isso sim, isso vai alegrar o coração de Deus, eu não tenho dúvida. E quando Deus diz sobre a oração, é a terceira prática quaresmal, Jesus fala duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Está no versículo 5, no capítulo 6, ele fala: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. É verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Tem duas coisas que eu quero colocar nisso aqui. A primeira coisa é que quando Jesus fala para a gente rezar, Ele fala para a gente entrar. E muitas vezes a gente não entra na oração. A gente fica com o corpo de fora. A gente só está no físico, repetindo. E a repetição, ela pode ser anti-espiritual. Porque quando a gente ouve Pai Nosso, era para a gente arrepiar. Era para a gente se emocionar e chorar. Eu fico imaginando que quando os discípulos puderam ver Jesus rezando, foi uma emoção. E o que eu quero convidar vocês é que nessa quaresma, a gente tenha um modelo de oração. Alguém que eu possa ver como é que reza. E essa pessoa que, assim como ela tem que me ensinar a rezar, se chama Jesus. Porque Jesus é que nos ensina que temos um Pai. Foi Ele. Porque se vocês olharem tudo que Jesus, todas as vezes que Jesus falou do Pai, Ele falava: o meu Pai, o Pai do céu. Mas quando Ele ensina o Pai Nosso, é a primeira vez que Ele fala Pai Nosso. Para nos ensinar que existe um mistério de comunhão entre Deus e nós e Jesus. Porque foi por causa de Jesus que nós nos fizemos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos no Filho. Compreenderam? Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, que é filho do Pai. Então nós somos filhos no Filho. Então a oração centrante da nossa vida de cristão chama-se Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que é falar, chamar um Deus Todo-Poderoso de meu Pai, de Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que foi para aqueles discípulos escutar a primeira vez quando Ele falou Pai Nosso. Um Deus que na época só poderia falar o nome dele uma vez no ano por um sacerdote dentro de uma igreja. Lá dentro do templo, um sacerdote entrava no Santos dos Santos para poder falar o tetragrama. Vem Jesus e conta: não, vocês têm um Pai. E que quando vocês dizem Pai Nosso, vocês têm que entender que é o Deus de toda hora, que é o seu Pai que está atento a você, que é o Pai que você pode gritar que Ele vai esticar a sua mão, que Ele vai te atender, que Ele está ligado em você, que Ele vai atender a sua necessidade. Tem dúvida? Imagina uma criança de 2, 3 anos diante do pai dela, de mão dada. É aquilo que somos nós com Deus Pai. Pelo menos deveríamos ser. Tem que ter uma confiança incondicional que nós temos um Pai. Essa confiança nos faz saudáveis. Porque a única coisa que a gente deseja quando fala Abá é estar com a mesma simplicidade de uma criança diante de Deus. É nessa pureza de coração, nessa confiança que eu tenho um Pai que não me abandona. Vocês têm que experimentar isso, vocês nunca experimentaram. Um Deus que não falta com ninguém. Deus não faz distinção de ninguém. Como Ele disse lá para Catarina de Siena: eu alimento os vermes da árvore,
como eu não cuidaria de vós? Um Deus que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. Um Deus que antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que a gente necessita, a gente fica enrolando Deus. É um Deus que eu tenho que ter uma confiança, que eu tenho que contar tudo para Ele. É meu Pai. Eu tenho que me rasgar diante dEle. Eu tenho que sentar com Ele e falar, sai daqui, meu Pai, que agora eu só quero chorar. E chore com o seu Pai. Ele sabe o que você chora. É essa confiança incondicional que Jesus quis nos colocar. Ele quis colocar para nós que nós temos uma filiação. Nós temos uma pertença. Nós estamos soltos nesse mundo. Se você acha que você não tem dono, você tem dono. Graças a Deus, temos um dono. Temos um Pai que não tem preço. Então que a gente não tenha medo de viver essa relação com Deus. Se você não caminhou muito até agora nisso, que essa quaresma seja para você aprofundar o seu Pai. A sua relação com esse Deus que não tem preço. Essa relação filial. Então Jesus veio dividir conosco essa ossatura de Jesus, a ossatura interior dele. Ele veio mostrar para nós em quem que sempre ele voltava. Para quem que sempre Jesus voltava? Para o Pai. E ele quer nos mostrar a mesma coisa, volte para Ele. Eu sou o caminho que leva vocês para Ele, eu ensino para vocês. Jesus quis nos mostrar de que Ele é feito. Qual que é a arquitetura interior de Jesus? Sabe por que damos conta disso? Porque Jesus nos ensinou. Quando é que podíamos imaginar que o Deus Todo-Poderoso seria o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai? Nunca. Não haveria sabedoria humana que nos faria dispostos a isso. Não tem jeito. Como é que poderíamos adivinhar isso? Nunca. Como é que poderíamos nos atrever a chamar Deus de Pai? Não saberíamos. Foi Jesus que nos ensinou, porque Ele nunca desistiu de nós. Foi porque Ele se colou em nós. E colou na nossa miséria, nossa fraqueza. Ele se colou. Ele sabe que se Ele não colasse em nós, se Ele não corresse atrás de nós, se Ele não nos carregasse, a gente não aprenderia isso. É porque Ele insiste em nos ensinar que nós temos um Pai. E é tão lindo ver São Cipriano falar, né? São Cipriano diz que quando eu rezo Pai Nosso, eu não falo Pai meu que está no céu. Nem falo, dá-me o pão de hoje, meu Pai. E eu nem falo, perdoa a minha ofensa. Eu rezo Pai Nosso. A oração é comunitária. Então não rezo só para mim, eu rezo por todos. Para a gente entendendo que nós somos irmãos. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Isso tem que acontecer dentro de nós. Aí vem Santo Agostinho e fala assim, que quando a gente, que é tão lindo, Santo Agostinho diz, Pai Nosso, quanta bondade. O imperador pode repetir, Pai Nosso. O mendigo também repete, Pai Nosso. O patrão também fala Pai Nosso. E o criado também fala Pai Nosso. É o mesmo Pai. Somos irmãos. Aí vem Charles Peguy e diz que nós não podemos nos salvar sozinhos. Que nós não podemos chegar no paraíso sozinhos. Que nós temos que preocupar uns com os outros. Que nós temos que nos doar uns para os outros. Porque nós temos que nos apresentar no paraíso juntos. O espetáculo. Nós temos que nos apresentar lá no paraíso juntos. Vocês já imaginaram? Ele pergunta, o que Deus poderá dizer se a gente chegar sozinho? Então, na verdade, Jesus não veio nos dar um saber. Jesus veio nos dar um sabor de Deus. Jesus veio nos dar um saborear Deus. Porque ter um Pai como esse é poder saborear. É porque a gente ainda não entendeu o que significa isso. Poder gritar a qualquer hora, pode me clamar e eu responderei, eis-me aqui. Por que você está tão perturbado? Eu estou aqui. Prestem atenção, porque às vezes a nossa oração já está sem força, a gente está tão sofrido, está tão arrasado, que a gente não tem força para rezar, mas a consciência de uma presença te sustenta e te põe de pé. É essa fé viva que vocês têm que ter, porque antes, muito antes, de tudo, de São Cipriano até Charles Peguy, antes disso ser aplicado a qualquer um de nós, isso foi aplicado primeiro a Jesus. Porque Jesus foi aquele que primeiro não quis se salvar sozinho. O que está escrito na carta dos Romanos, no capítulo 8, se não me engano, versículo 29? Ele quis ser o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro de todos. Ele não quis a glória só para ele. Não, ele vai nos levar. Delícia vai ser isso. Então, antes de qualquer coisa, Jesus fez isso por nós. Ele quis ser o primeiro, para poder nos ajudar aí no caminho. Porque, na verdade, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente pegue a nossa experiência comum, a nossa vida comum,
seja da nossa vida ferida, das nossas dores, do nosso sofrimento. Para que a gente passe a viver uma experiência de Deus como companheiro. Isso está lá na carta aos Hebreus. A gente se torna companheiro de Deus quando a gente é batizado. A gente não é militante de Deus, não, gente. Nem servo, não. Nós somos companheiros de Deus, somos irmãos. Jesus nos dá essa filiação. Todos aqueles que creem em Deus, que acreditarem nele, Ele dá o direito de ser filho de Deus. Está lá na carta, está lá em João. Então, Jesus quer que a gente aprenda a ser companheiro, a entender que temos Ele como companheiro. Ele quer caminhar conosco, assim como Ele caminhou com os discípulos de Emaús, que convidaram Ele e falaram: fica conosco, Senhor, porque já está tarde e a noite já vem. Então, quantos de nós hoje aqui dentro estamos vivendo noites difíceis, momentos da vida que estão escuros? Eu te digo, não tenha medo. Chama Jesus para poder ficar com você. Peça a Ele que te dê a graça da presença dEle. Peça a Ele que te faça entender que Ele é um companheiro de caminhada. E que muitas vezes a única coisa que a gente precisa de sentir é a mão. E que se a noite está escura, não tem importância, Ele é a luz. Se eu não sei o caminho, não tem importância. Ele é o caminho. E que a gente não tenha medo de ser conduzido por Ele, independente do que vocês estiverem vivendo. Por mais difícil que seja o momento. Mesmo que o momento seja de morte, Ele é a ressurreição. Então que a gente possa viver isso na quaresma. Que a gente possa entender essas coisas, né? Que Ele possa ser nosso companheiro. Eu quero terminar com vocês, terminando com uma oração. Para que Deus nos dê a graça e a força de assumirmos nessa quaresma o Evangelho, assumirmos Jesus como nosso amor e Senhor, para que a gente possa assumir o reino dEle como nosso grande projeto. Está escrito que, eu não tenho certeza se é a carta aos Hebreus, mas que a gente deve brilhar como astros no mundo. Mas para que nós como cristãos possamos brilhar, nós já temos que antes ter sido transformados por Ele. Porque o reino não vem de fora, ele vem de dentro. Eu tenho que ter sido transformado, eu tenho que ter sido modificada, purificada, para que onde a gente passar, a gente seja testemunha desse Deus vivo. Que Ele nos dê essa graça, né? Que a gente chegue nessa Páscoa de um jeito novo. Senhor, por vezes a nossa oração é apenas a necessidade da Tua mão. A absoluta necessidade de sentir a Tua mão funda, capaz de nos acolher tal qual somos dentro do Teu silêncio. É apenas o desejo de sentir o roçar, mesmo que leve, da Tua imensidão no precipitado, no precário, no incerto dos nossas cotidianas rotas. É apenas esta necessidade de reconhecer que Tu, estando, recebes essa espécie de fome e de desejo que nós somos.